tema da nossa ministração hoje é permaneça firme no caminho. Diga, permaneça firme no caminho. Quero abrir meu coração para vocês e confessar algo. É a primeira vez que eu vou ministrar um tema, ou ministrar algo, que eu já ministrei. Eu nunca consegui fazer isso. Mas eu sei que Deus me deu uma porção, e eu estava estudando sobre esse tema, estou estudando sobre algumas passagens, e lá em Porto Seguro, Deus me autorizou a falar algumas coisas, e eu percebi que era para lá porque eu não consegui ministrar o que estava no esboço. Eu comecei e fui para outro lugar, e hoje, pensando no que dividi com os irmãos, qual a palavra a trazer, confesso que eu tinha uma palavra preparada, mas entendi que deveria, hoje, a gente inclinar um pouquinho mais nessa palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é permaneça firme no caminho. Às vezes nós estamos inquietos porque não sabemos onde estamos, mas quando nós entendemos que estamos no caminho certo, ainda que aquilo que eu estou em falta, eu tenho uma certeza em Deus que vai chegar pelo fato de estar no caminho. E você vai entender no decorrer da ministração que tem coisas, irmãos, que nós perdemos simplesmente porque nós não continuamos no caminho. Nós desistimos no meio do caminho. E coisas que atribuímos às vezes a Deus, Deus não queria me dar. E às vezes é perigoso a gente atribuir isso a Deus, dizer que Deus não quer dar algo que Ele já deu antecipadamente. E tem coisas que nós não recebemos porque não concluímos o ciclo por completo como Ele espera. Não dá para fazer as coisas pela metade. O exemplo que me vem na minha cabeça agora é o pão. A massa é preparada antes, o fermento, bota para descansar, faz tudo certinho. E vai para o forno. Mas se você abre o forno da mesma forma como o bolo antes do tempo, aquilo que era para crescer de uma forma saudável, bonita, termina sendo interrompido o processo de crescimento. E às vezes não tão bem aproveitado como deveria, se o processo se concluísse. E às vezes para o processo também na sua vida se concluir, só está faltando tempo. Não é mais nem a atitude de fazer algo, é apenas esperar. Posso ouvir um amém? E eu confesso para você, irmão, uma das coisas mais difíceis que tem de fazer é esperar. Engana-se quem acha que não é. Mas se tem uma coisa difícil de fazer, é esperar. É quando você escuta uma palavra e diz, eu vou te dar, espera. Esse espera, irmão, não tem dia, não tem hora, não tem quando, você fica nervoso. Mas espera como? E é engraçado minha mãe falando, porque ela disse que meus filhos parecem muito comigo. Eu acho que tem um pouquinho, né? É bom que puxe. Mas essa agonia, quando você vê que você era assim, você vê outra pessoa reproduzindo, você entende o que é. E às vezes Deus, Ele usa irmãos, pessoas próximas, que estão reproduzindo quem nós somos. Para que daquela forma a gente possa compreender, possa aprender. É didático a comunhão, irmão. Quando nós entendemos que a comunhão, o congregar, o estar no corpo é didático, a gente vai parar de vir para a igreja no motivo errado, eu vim para a igreja para receber. Eu venho para receber, eu quero, Deus tem para me dar, Ele sempre tem, irmão. Mas na verdade o propósito inicial do culto é você vir para dar e entender que quando nós nos juntamos como corpo, o corpo quando entra em operação, aquilo que precisa chegar no membro que está espalhado, o sangue vai fazer chegar e jorrar. Mas o corpo precisa se unir. Nós precisamos estar unidos. Amém? Então em Provérbios, no capítulo 4, verso 18, a palavra do Senhor fala, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O verso 19 fala, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. O verso 20 vem um alerta, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, incline o seu ouvido. Pai, essa é a tua palavra, eu creio que ela é poderosa, é soberana, é pão para o faminto e é água para o sedento. Nós sabemos, Pai, que podemos confiar no Senhor, lançar todo o nosso coração diante de Ti. E por isso, Pai, nesse momento nós nos inclinamos à mesa, Pai, que sabemos que o Senhor está assentado primeiro. Nós queremos receber do Senhor aquilo que precisamos e aquilo que talvez ainda nem entendemos, mas que sabemos que do Senhor pode vir uma única palavra e mudar todo o nosso destino. Por isso, liberamos para o Senhor esse espaço nesse momento, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
permaneça firme no caminho. Eu gosto de fazer a minha ilustração antes. E eu queria fazer para você como é difícil a gente esperar e cada vez mais está difícil. Em um tempo onde a comunicação é acelerada, onde a tecnologia é acelerada, hoje você não precisa sair daqui para você viajar, ou pelo menos ver alguma coisa. Com o Google Street você consegue fazer isso. Você vai lá na rua, você vai na frente da casa. Então assim, a tecnologia ela é muito boa. Mas ela, de certa forma, se ela não bem compreendida, ela faz a gente se confundir no quesito de querer a resposta imediata. Porque no Google, a dúvida que você tiver, um clique, irmão, te dá a resposta que você precisa. Inclusive, tem gente que nem na faculdade está indo, mas se acha médico, mecânico. Todo mundo sabe fazer alguma coisa hoje por causa do Google. Então, se as pessoas ela têm essa capacidade de acessar, de informações locais, o que ela precisar em um clique, irmão. Aí a gente chega para o Senhor e começa a buscar na palavra do Senhor. E o primeiro texto que nós lemos é que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que brilha pouco a pouco, até ser dia perfeito ou luz perfeita. Isso é o processo do sol. Fica fácil de você entender o caminho do sol. Quando é de manhã você vê aquela luzinha, mas o dia vai amanhecendo, o sol vai aparecendo, você já não só vê, você começa a sentir ele mais intenso. E quando chega meio-dia, irmão, você nem precisa olhar para o céu, você sabe que ele está lá, a pino em cima da sua cabeça, porque a luz é perfeita e não tem como esconder aquele processo que o sol viveu. Tem uma canção que diz que, eu acho que é até do Salomão do Reggae, sobre o sol, que ele fala que ainda que você não veja, ele está lá, né? E realmente ele está. E falando nessas coisas do caminho, tem coisas que nós nos perdemos, simplesmente por achar que no caminho que eu estou trilhando não está o que eu preciso. Mas talvez seja questão de tempo, para que neste processo manifeste aquilo que já está no caminho, só não apareceu ainda. Perceba que você não precisa esperar o sol nascer, quando você acorda de madrugada, se for para trabalhar. Você pode sair de casa, que não precisa fazer nada, ele vai aparecer. Porque o processo que Deus tem para mim e para a sua vida, ele vai acontecer se nós acreditarmos, colocarmos fé e continuar andando. Vai acontecer. O que precisamos enquanto humanos, enquanto natural aqui na terra, é de segundo após segundo que se tornem minutos, minutos que se tornem hora, horas que se tornem dia. As coisas precisam acontecer. E dentro de processos, nós nos angustiamos. Porque nós queremos, de certa forma, fazer com que aconteça no nosso tempo. Ou somos enganados achando que não está acontecendo. Porque não estamos vendo. E isso tudo, irmão, tem piorado por causa da internet, acredite. Esse pensamento acelerado que nós temos hoje, tudo muito fácil. Eu brinquei lá em Porto Seguro falando algo. Nós chegamos na primeira cidade de destino que nós fomos, que foi em Cachoeira, ficamos 2 dias sem celular. Irmão, eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu lembro que teve um período que no Brasil parou praticamente quase o país todo. Teve alguma coisa que até hoje ninguém sabe dizer exatamente o que foi, mas eu sei que cortou os sinais de operadora. Irmão, nós estamos tão despreparados hoje para viver sem essa tecnologia, que você só acredita se você passar. Eu lhe contando agora, talvez você não entenda. Mas coisas simples, de você chegar para uma pessoa e dizer, espera aqui, eu vou ali e volto para cá. Se você demorar um pouquinho a mais do que o que a pessoa acha que deveria, ela já acha que você não vai vir, ela acha que você se perdeu, e ela não vai ter um telefone, ela não sabe como lhe achar. E um desespero começa a ser tomado. Nós vivemos isso. Nós vivemos isso em questão de 2 dias, sem saber para onde ir, sem ter comunicação, sem saber onde se encontrar. Na hora que se perdia, e agora? Faz o quê? Por quê? Porque não tinha combinado previamente. Se perder, porque eu cresci assim, irmão. Eu saía com os meus pais, com minha tia, com todo mundo, e eu dei esse exemplo lá em Porto Seguro. Ensinei e ensino hoje para os meus filhos. Um ponto de referência para tudo aquilo que nós vamos fazer. Principalmente quando nós vamos para a praia. Eu levo meus filhos para a praia, eu levo eles até um determinado ponto na areia, faço eles olharem para trás e peço que eles me mostrem o primeiro ponto de referência que eles estão vendo. Se é um telhado de um restaurante, se é uma antena. E cada um vai ter um ponto de referência diferente. Eu vejo isso. Certo, você vê o quê? Eu vejo isso, pronto.
Não importa, eu não preciso fazer com que todo mundo veja a mesma coisa. Porque talvez o ponto de referência para você seja diferente do meu. Mas importa que estejamos no mesmo caminho. E aí cada um diz uma coisa. E dentro do que eles dizem, o mar vai começar a te empurrar para o lado. É natural que isso aconteça. Logo você entra em um lugar, mas vai sair em outro. Quando você sair no outro, não adianta você sair do mar e vir reto achando que você vai achar. Porque você não vai achar. Eu já passei por isso. E que susto é você sair do mar quando você olha para trás como criança e diz: ué, onde é que está o povo? E eu lembrava disso, olhava, procurava. Quando eu via a cabanazinha, que eu via aquele negócio, eu poderia chegar lá. E meu pai e minha mãe e minha família estavam lá. Por quê? Porque um ponto de referência, irmão, quando ele é estabelecido, ele nos dá uma segurança de que qualquer eventualidade que venha a acontecer, qualquer coisa que fuja do normal, eu tenho uma segurança de onde eu posso estar e onde as pessoas que me trazem esse conforto, essa segurança vão estar ali. Eu não sei se para você faz sentido você lembrar disso quando criança. Mas parece que os nossos pais eram super-heróis. Porque a gente sabia que na hora que a gente saísse, a hora que chegasse em casa, eles iam estar em casa. Se acontecesse alguma coisa, era só eu falar para os meus irmãos ou para os meus pais que as coisas iam acontecer. Eu não sei se hoje a gente pensa dessa forma. E lembrar que nós vivemos isso e os adolescentes hoje precisam dessas informações. Precisa ter um porto seguro, precisa ter uma palavra assertiva. Se as coisas não acontecerem como nós estamos acostumados, como eles vão saber dizer para onde ir, onde chegar, quem é filho de quem pode ajudar? Qual a informação que nós temos passado verdadeiramente? E eu fechei essa informação lembrando da pandemia. E para quem estava com a gente na pandemia, lembra que o Senhor colocou esse desespero em meu coração e eu cheguei a falar para alguns irmãos: eu não sei o que vai acontecer, como nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas você já parou para pensar que se não acordasse com telefone, com internet, com nada, pessoas que você não tem uma conversa há muito tempo, como você faria para localizar, para achar, para saber realmente, para ter informação? Porque para viajar, irmão, para o lugar que nós fomos, eu nunca tinha ido. Mas o Waze, ou os aplicativos de GPS, me levou até lá antes. Nós olhamos qual a melhor rota, horário, tudo, ele dá antecipadamente. Mas antigamente não era assim. Eu falei exatamente isso. Eu acredito que nem todo mundo vai saber disso. Mas até um mapa para você ter antigamente, tinha uma revista chamada Quatro Rodas, que era uma revista automobilística, que vinha um mapa. E tinha muita gente que comprava essa revista, porque o mapa do Brasil estava ali. E toda vez que atualizava, você tinha que comprar uma nova revista. É uma estratégia muito boa. E eu não dava muita importância, irmão. Não tinha como você sair para viajar. Primeira coisa que precisava, você tem que ter certeza de onde você está, para dar referência. A pessoa vai dizer: mas você vai sair de onde? De tal lugar. Então diga comigo, para você começar a caminhar, você primeiro precisa saber onde está. Amém, irmãos? Não dá para a gente começar a caminhar dizendo: eu estou em Cristo, mas quem é você? Você está começando de onde? O que é a sua história? E ali eu via aquela conversa mesmo como criança, mas eu sempre fui um pouco acelerado e estava ali ouvindo, prestando atenção. Comecei a dirigir novo, cedo demais, porque eu ficava ali no pé do meu tio, eu queria aprender e aprendi novo. Aprendi a fazer muita coisa. Inclusive eu digo que antes mesmo praticamente de andar de bicicleta, eu andava de mobilete. Aprendi a andar de bicicleta na mobilete, que ela tinha um pedalzinho. Faltava combustível, era no pedal, meu irmão. Quando meu pai e minha mãe botavam gasolina, a gente andava de mobilete no motor. Mas isso muito novo. Mas aprendi com os meus pais, com os meus tios, em momento de família, olhando. E a primeira coisa que a gente precisava para começar o trajeto é, no mínimo, um segundo ponto de referência. E dizia: quando você chegar em tal canto, você vai perguntar a fulano, a cicrano, e ali ele vai dizer para onde você vai continuar. Quem lembra disso? Só quem lembra, quem já viu essa experiência. São poucos, veja só que são poucas pessoas. Mas era exatamente assim. E isso nos fazia ficar vidrado na estrada, prestando atenção. Porque se aquela árvore que o cara disse que está quase caindo, a gente não vê, vai passar e vai errar o caminho. E até você descobrir que está perdido, irmão, você não vai saber, porque você não sabe se já passou outro caminho. Eu posso ouvir um amém? Essa é a nossa história. A nossa caminhada é assim.
Você já pensou se você já passou do lugar que Deus disse que era para você ter feito alguma coisa e você ainda nem viu o lugar e já passou dele? Tem decisões, tem coisas, irmãos, que já era para ter sido tomada. Tem pontos que nós já chegamos, que ainda estamos esperando. Senhor, não vai chegar. Você já chegou, já passou, talvez está até dormindo. Mas não viu que já está no lugar. Simplesmente porque não estamos atentos. Por causa da tecnologia. Por causa de muitas coisas, hoje estão nos roubando. E nós estamos caminhando na nossa vida, dando importância a coisas que até precisam, mas estão excedendo coisas que não deveriam exceder. E quando isso começa a acontecer, irmão, é perigoso, porque a nossa jornada fica completamente comprometida. E não só isso. Se você estiver no carro sozinho, tudo bem. Mas normalmente a gente não viaja só. Então você que está no volante, está colocando em risco todo mundo. Irmão, eu tenho uma família abençoada. Entrou no carro, dorme. Então assim, eu posso ouvir o que eu quiser, a música que eu quiser, a ministração que eu quiser. Vamos dormir a viagem todinha, irmão. Ou seja, não dá para eu me chatear com isso, eu precisei me acostumar, né? Porque se eu precisasse de alguém conversando comigo, acabou-se, não tinha. Agora, antigamente, quem tinha um som no carro era rico. E se tivesse aquela marca Tojo, meu irmão, era dinheiro demais o cara tinha. Um equalizador ainda, Jesus. Para ninguém roubar, era. Aí você para pensar nessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente, irmão, a viagem era curtida dentro do carro. Ninguém dormia, não tinha problema de guri dormindo, gritando. Não era uma conversa e come para lá e come para cá. E meu pai, meu tio, eu aprendi com eles uma estratégia que eles tinham. Que eu não sei se vocês, os mais novos devem ter visto, mas não devem entender muito. Mas na estrada tem umas placazinhas que tem km tal, quilômetro tal. Tudo aquilo dali, para quem olhava no mapa, faz sentido. Que a pessoa vai dizer, olha, no quilômetro tal, você vai parar e vai perguntar. Se você não viu a plaquinha, se ela estava escondida dentro do mato, irmão, deu problema. Você vai ter que voltar procurando a plaquinha. Acredite no que eu estou te falando, é assim. E eu cresci nesse período. Então tem coisas que hoje eu olho para essa geração e eu preciso me esforçar para comunicar com eles, para que eles entendam o que eu estou querendo dizer. Mas para quem viveu o que eu vivi, eu só estou falando, eles estão lembrando. Por quê? Porque viveram. Sabe como é que era? E eu olhava e ficava aqui, às vezes com sono já, e eu olhava o mato, eu disse, ali, já vi a placa. Qual o número? Eu dizia, não dorme não, para que a gente não se perca. Meu irmão, isso me fazia participante. Eu ficava envolvido naquele negócio ali, porque era importante, eu me sentia o máximo. Sem saber eu que, na verdade, eu só estava sendo envolvido ou ensinado, mas ele estava no controle do que estava fazendo. Às vezes, nós estamos passando ou comunicando sobre a nossa viagem, irmão, algo terrível de se viver. Às vezes, nós não entendemos porque é que hoje essa geração não quer casar, essa geração não quer isso ou não quer aquilo, porque nós estamos comunicando errado. Nós estamos passando que é terrível viver. É difícil ter família. Casamento, misericórdia. Pense num bicho de 7 cabeças, é um casamento. E isso sem perceber. Nós estamos fazendo com que as coisas sejam muito pesadas. Aí às vezes nós queremos contar um testemunho e dizemos um testemunho para todo mundo. E todo mundo termina até olhando, dizendo assim, rapaz, foi Deus na sua vida. Mas como aplicar isso na minha vida? Que a pessoa faz com que aquilo seja tão terrível que você não consegue nem ver a saída. Então, no meio da tempestade que a pessoa disse que viveu e Deus estava, você não consegue encontrar o barco que tirou ela dali. Porque, irmão, nosso testemunho, ele precisa ter sim a evidência de que Deus está no negócio. Mas o nosso testemunho, ele vai servir de âncora ou de barco para que outras pessoas continuem caminhando a sua fé. Continue crendo de que Deus faz. O nosso testemunho, ele não pode parar na gente e encerrar, não. Ele vem para mim e para você, mas ele leva a coragem, o desejo de continuar caminhando para outra pessoa. Mas a gente fecha na gente o testemunho. E às vezes de uma forma terrível. Irmão, você não tem noção. Pense, ministério é coisa difícil. E eu posso começar aqui a tocar terror e falar isso aqui para você, irmão. E talvez você tenha um anseio no seu coração pelo ministério, vai dizer, vixe, quem quer isso aí? Estou fora.
a forma como eu vou comunicar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, ou vai te impulsionar, ou vai te frear. Eu posso ouvir um amém, irmão? Se isso acontece daqui do púlpito, que talvez você só me vê de domingo em domingo pregando, imagine na sua casa, imagine o seu trabalho, toda hora, todo instante estão olhando para você. O que é que nós estamos ensinando? Como é que está sendo passado essa experiência, essa viagem da fé que nós estamos fazendo? Como é viver esse caminho cristão, irmão? Eu penso que a gente termina passando de uma forma que não se torna tão desejada. Porque nós queremos fazer com que a caminhada ela seja prazerosa no caminho. Mas lembre que ainda que o caminho não seja tão bom como nós queremos, o final é. E eu preciso encorajar as pessoas para isso. Eu preciso ser sincero e passar para pessoas e dizer que a dificuldade que eu posso estar passando, ela pode ser cultural, ela pode ser familiar. Mas isso não tem nada a ver com o poder de Deus na minha vida. As pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer isso. Deus é poderoso, é fiel, mas você que não quer nada. As pessoas precisam enxergar isso. Você tem coragem de fazer isso, irmão? Você tem que ter coragem de dizer, não, Deus é poderoso, é soberano, mas se não está acontecendo é porque eu não estou tendo coragem. Eu não estou fazendo o que deveria, não tem nada a ver com Deus. Quando eu vivi a minha maior tragédia na vida, irmão, maior tragédia, eu fiz questão de falar com muitas pessoas e dizer, os ensinos e tudo que vocês aprenderam foi a palavra, é poderosa. Não se engane, ela não falha. O erro foi meu, a escolha foi minha, eu errei. Por quê, irmãos? Porque as pessoas elas precisam entender quando olharem que Deus é soberano e vai continuar sendo. O homem é quem vai determinar se isso vai ser visto ou não na sua vida. É uma escolha pessoal. Mas às vezes as pessoas se colocam em uma posição tão soberana em Deus, que a gente olha e diz bem assim, mas eu vejo tanto Deus na vida desse homem, como é que pode acontecendo isso, aquilo, outro? Para servir a Deus desse jeito eu não quero. Você já ouviu alguma situação como essa? Na maioria das vezes é porque não tem verdade no que está sendo falado. Não tem verdade no que está sendo apresentado. Eu abro um parênteses com a permissão de falar, hoje sou da família, mas a gente viajou para conhecer um pouco da história da família de Susan, principalmente do pai dela, da mãe, das igrejas. Irmão, em todo lugar que a gente chegou, não teve um que não fosse falado de um testemunho poderoso, ministerial da vida daquele homem. Poderoso. Mas uma coisa que estava muito vivo na memória dos irmãos quando chegava. Mas quando o pastor Isaías descia do púlpito, quando a gente ia comer, ele comia. Ele pedia 10 cordas de caranguejo e comia. Ou 10 caranguejos. Ele pegava uma corda, os 10 caranguejos, e comia todo. Ele gostava de comer e tal. Amém. Mas um dos questionamentos que Susan teve enquanto era criança foi esse. Perceba que demora para você compreender algumas coisas. Porque ela viu o pai dela ser ousado e tão poderoso em Deus. E depois ela vê o pai dela no caixão. Como pode isso acontecer? Mas ela depois começou a entender que ele começou a tomar algumas decisões que não tinha nada a ver com Deus, era a escolha dele. Mas essas escolhas, no final das contas, terminou custando para a saúde dele. Ele teve um infarto. Aí, depois que a gente vai entender, perceba que não é só o poder que está na evidência da vida da pessoa, a forma dela viver também, a forma dela comer também, a forma dela caminhar também. Tudo isso vai demonstrar alguma coisa, irmão. Tem alguém aqui nessa noite? Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que tem pessoas no caminho com a gente, olhando para tudo que nós estamos fazendo ou decidindo. Era unânime. O homem orou, parou de chover. Onde ele chegava, irmão, isso aqui que era engraçado. Porque quando você está na região, você entende. Mas você chegar em um local, a igreja vai ser implantada. Ele procura o primeiro programa de rádio e manda fazer uma reunião. Quer saber onde é que está a primeira igreja católica do lugar aqui e onde é que está o maior pai de santo da cidade. E ele marcava uma reunião. E chegava e conversava, olhava com Jesus e dizia assim, a igreja está chegando, não tem espaço para a gente aqui. Só cabe a igreja do Senhor nesse lugar. Não tem espaço para nós dois na igreja do Senhor. Não tem espaço para nós dois aqui. Alguém vai ter que se retirar e vai ser você, porque a igreja do Senhor vai permanecer nesse lugar. Irmão, e assim acontecia. Eu ouvi isso no namoro, achando que era conto de fada.
Mas você vê pessoas, presbíteros, pastores que foram levantados com ele, contando essas histórias, essas pessoas estão lá ainda. De macumbeiros que chegavam na porta da igreja e lançavam despachos para tentar fazer com que aquela obra naquele lugar não acabasse. E na igreja que ele pastoreou, uma delas em Cachoeira, se eu não me engano, são 40 anos que ele falou. 40 anos, se eu não me engano, depois da oração, nunca mais foi colocado um despacho naquela rua. Não foi na porta da igreja mais. Irmão, tem locais e tem situações que a gente realmente vai tomar de uma vez por todas, que Satanás nem passar mais por perto vai. E eu acredito nisso na nossa família. Mas nós precisamos ter entendimento do que estamos fazendo. Porque Deus, Ele é poderoso e tem interesse. Se não está acontecendo, a culpa é minha e sua. Por falta de conhecimento, por falta de posicionamento, por falta de decisões. Nós precisamos entender que no caminho, ainda que Deus esteja interessado no nosso caminho, e esteja conosco no nosso caminho, eu preciso fazer alguma parte. Tem a minha parte. Qual é a minha parte nisso? Agora perceba que em Hebreus, no capítulo 12, o verso 2, a palavra fala bem assim: tendo os olhos fitos, firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Por que ele suportou a cruz? Pela alegria que lhe estava proposta. Jesus não veio para a cruz, irmão, de qualquer jeito, sem saber o que estava fazendo. Pela alegria que estava proposta. Tinha algo proposto na cruz. Na caminhada de Jesus aqui, o Gólgota era um lugar que ele precisaria passar. Estava proposto. Ele sabia da dificuldade, ele sabia de tudo que envolvia esse caminho que ele precisava trilhar, mas tinha uma alegria que tinha sido comunicada, que estava proposta. Se você concluir, tem algo. Esse algo fez Jesus e até o fim. E esse algo era eu e você. Aqui a gente começa a entender que a proposta de Deus, quando a Bíblia fala que Ele anuncia o fim no começo, talvez nós estamos desprezando o que Deus já propôs para mim e para você. Porque se Ele anuncia o fim no começo, Ele já falou para mim e para você o que Ele tem para a nossa caminhada, sim ou não? Posso ouvir um amém? Só quem já entendeu. Talvez nós esquecemos. Aí lembramos, quando vamos chegando daquela cruz que não tem como desviar, e diz assim: não, não quero. Por que nós não encaramos? Porque esquecemos o que estava proposto. E o que está proposto está depois da cruz. Por isso que Ele foi até o fim. Mas não tinha como Jesus fugir da cruz. Ela estava no caminho. Tem coisas, irmãos, no meu e no seu caminho que não tem como a gente fugir disso. Ou a gente vive o que Deus tem, ou a gente abre mão disso. Mas não dá, nessa noite, o desejo do meu coração é que você seja enganado mais. Não dá para você se enganar achando que não fazendo o que Deus tem para você fazer, você vai chegar onde Deus tem. Você não vai. Eu não vou. Nós só chegamos onde Deus tem para mim e para você, se for do jeito que está proposto. É do jeito que está proposto. Não tem como a gente fugir disso. E às vezes nós queremos, como no GPS, no atalho, recalcular a rota. Mas com Deus, irmão, não é assim. E não é porque Ele não tem poder, irmão. Ele não só já conhece o caminho, como já conhece o fim. Mas com Deus, Ele sabe que o importante para mim e para você é o passo a passo. É como uma luz que vai brilhando até ser dia perfeito. Porque isso fica registrado na nossa história. Não dá para você sair de um estágio pequeno para um grande, porque você não vai valorizar. E o pior, você não vai ter a ferramenta que o caminho vai te entregar, irmão. Às vezes não é nem porque Deus não quer. Mas não tem como. Henrique aí que vai participar do Arnold daqui a uns dias. Não tem como. Eu lembro um dia brincando, ele foi fazer um treino experimental na academia que a gente estava, e eu já vinha de uma caminhada, eu coloquei um peso, que eu estou acostumado a colocar, ele ficou pendurado, querendo esse pastor, brincadeira que você faz isso aqui, eu faço. Eu pensei que ele estava brincando comigo. Mas eu tenho certeza hoje que se ele for colocar, ele pega o dobro. Por quê? Porque você vai condicionando e vai ficando forte. No caminho. Chega um determinado momento que aquilo que era impossível se torna leve. Mas eu preciso continuar. Eu vou retomar agora a minha vida fitness depois de 15 dias. Irmão, tenha certeza. Ainda que eu queira colocar o peso que eu estava pegando antes, eu até posso, mas vou me lesionar. Eu preciso respeitar
e entender, eu já peguei, e para pegar de novo, eu preciso respeitar o processo para chegar lá de novo. Posso ouvir um amém, irmão? Quando você vai entendendo essas coisas, você vai percebendo por que é que tem pessoas que vão ficando pelo meio do caminho. Porque elas não estão entendendo o porquê está caminhando, e na hora da dificuldade, normalmente o personal trainer, ele não vai avisar que vai mudar o seu treino. Aí você já vai cansado, hoje eu não queria ir treinar, você faz aquela força todinha. Aí você já sabe o que você vai fazer, quando chegar lá ele mudou o seu treino todinho, irmão. E você olha, e aquele dia ali era o dia que você mais queria fugir. E é o pior treino que tem. Ele aumentou peso, ele mudou tudo, mudou tudo. E às vezes é assim, hoje nós estamos bem, está tudo em paz. Está tranquilo ser crente do jeito que está, sem perturbação nenhuma, maravilha. Mas talvez amanhã chegue uma ligação que a gente não queria receber. Aí aquilo é exigido. Bora fazer força? Agora a gente vai precisar mudar de nível. Eu preciso que você corresponda. Porque o caminho é o mesmo. Nós precisamos entender que o que está acontecendo no caminho é pertinente ao caminho. Tem o objetivo de me fortalecer. E nesse caminho é que eu vou ser bem sucedido. Porque é o caminho proposto. Não dá para a gente querer mudar, irmão. Eu fico até assustado quando eu vejo pessoas criando estratégias para apresentar um Deus diferente, um Deus imparcial, um Deus, sei lá. E tem pessoas que aceitam, se enganam, querem isso. Por quê? Porque de certa forma deixa no conforto. Não desafia. E aí começa a viver uma rotina, irmão, tão desgastante, com uma máscara de dizer que é uma coisa que ela sabe que não é, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não consigo forçar algo que não está sendo verdadeiro dentro do meu coração. Eu não consigo. Já até tentei, irmão, fui sugerido por Satanás para fazer isso. Mas eu não consigo, eu me perco. Ou é ou não é. Ou eu sei que é para fazer, ou então não consigo botar força para fazer. A pastora falou, nós estamos em um momento de transição, e por muito, a forma como eu falei para algumas pessoas que já passaram e caminharam, eu dizia algumas coisas e as pessoas entendiam. E normalmente é assim, irmão, as pessoas entendem da forma que elas têm capacidade para entender. Eu que estou comunicando, que preciso me esforçar para fazer com que entendam exatamente o que eu quero. Mas eu corro o risco de comunicar algo, e um entender de um jeito, outro entender outro, e a culpa não é das pessoas. Eu preciso me esforçar para comunicar correto, para que eu alcance a todos e todos entendam. Abro mais outro parênteses. Ontem eu estava assistindo The Chosen de novo. Na verdade eu tenho dificuldade de assistir filme, irmão. Pode ter 300 filmes, eu vou passar por 300 e não acho nenhum interessante. Alguém vai ter que me dizer, assista tal, aí eu vou assistir. Eu não consigo. Eu olho, nada para mim é interessante. Eu sei se deve ser bom, aí eu coloco, nada. E vai e não assisto. Aí eu disse, rapaz, vou para o The Chosen. Aí coloquei para o The Chosen. Quando eu coloquei, estava lá o último sinal de The Chosen 2019. Que foi o último sinal de Jesus antes dele ir para a cruz. Que é a ressurreição de Lázaro. O interessante é que a pastora falou do texto de Lázaro. Irmãos, quando você vai assistir aquilo, daquele formato que está sendo apresentado em The Chosen, eles pegam lacunas que a Bíblia não deixa clara e trazem uma encenação que até você poderia dizer, rapaz, parece que foi assim mesmo. Se é ou não é, não tem como afirmar porque não está na Bíblia. A gente só tem como afirmar o que está escrito. Mas a forma como eles fizeram é de uma forma tão interessante. E a Bíblia fala que nessa situação de Lázaro, Jesus chora. Quem sabe disso? Jesus chora. Ele chora naquela situação. Mas a forma como The Chosen apresentou é que aquele choro de Jesus não é necessariamente porque Lázaro tinha morrido. E também não apenas porque ele achava que Deus não podia fazer como alguns acham. Ele estava na dúvida. Não. Era pela dor que as pessoas estavam sentindo, principalmente Maria e Marta, aquelas pessoas que eram próximas dele. E porque não conseguiam receber a palavra que ele disse. E aquilo doía, porque ele dizia que é o processo, o processo precisa ser respeitado. Eu gostaria que não fosse assim, porque eu sei a dor que causa. Mas se vocês conseguissem crer, vocês não passariam pelo que vocês estão passando. Posso ouvir um amém? É como se ele estivesse se importando pela dor que eles estão passando, mas a dor é porque eles não estão conseguindo receber a palavra que ele disse. Tipo,
Se você crer, você verá a glória de Deus. Ele estava falando para ela o tempo todo, mas ela não conseguia entender. E aquele choro, quando ele, depois de Lázaro ressuscitado, de José apresenta eles conversando, e como se ele estivesse dizendo, a angústia dele, eu até filmei esse pedaço, eu vou colocar no grupo e vocês vão entender. Nesse pedaço é como se ele dissesse, a minha angústia é porque a hora chegou, e eu sei que muitos ainda não entenderam o que precisavam entender. Eu posso ouvir um amém? Irmão, a hora está chegando, cada vez mais se aproxima, e a angústia que dá quando a gente está liderando alguma coisa, é de perceber que tem gente que ainda não entendeu o que está acontecendo. É como se fosse aquela tela azul do computador dando loop o tempo todinho e não reinicia. Não reinicia, não reinicia. Irmão, não dá mais para brincar. Nós precisamos entender e aceitar um evangelho de dificuldades no caminho, sim, mas de milagres também. Nem tanto, nem tão pouco. E entender que quando eu não conseguir romper, eu vou ter um milagre para ultrapassar. Mas se for necessário eu me fortalecer para passar, eu preciso me fortalecer. Eu posso ouvir um amém, irmão? Vocês estão comigo até aqui? Eu ia até falar algo, eu vou falar. Isso daqui eu não cheguei a falar na ministração em Porto Seguro, mas eu coloquei ela até aqui assim, porque subiu na hora do culto lá e eu não ministrei. Mas tem algo que eu vou deixar só como um pensamento para você. Em Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao 20, tem uma passagem muito conhecida, muito famosa, que é aquela que Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, quem o povo diz que eu sou? Ah, uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Irmão, perceba a confusão que está acontecendo aqui. Eu não sei se você consegue entender, mas ali o anseio de Jesus era entender o que eles que estavam caminhando com Jesus, entendiam que Jesus era. Tanto é que ele fala, quem o povo? Ele jogou para longe a conversa. Diz que é profeta, diz que é mestre, diz que é isso, diz que é Elias. Vão falando um monte de coisa. Ele disse, e vocês? Porque no final das contas, irmão, não importa o que todo mundo está falando, importa o que você está crendo. Eu vou dizer de novo, não importa o que estão falando, o que é que você está crendo? Quando chegam para falar mal de uma pessoa para você, quem é essa pessoa para você? Irmão, muitos chegaram para falar mal de Jesus para muita gente, mas quem caminhava com ele, irmão, não estava preocupado com o que falavam, porque sabia quem ele era. Cuidado com o que estão falando para você de uma pessoa que você deveria estar sendo o escudo dela, porque você conhece. Cuidado quando falam do evangelho perto de você que se diz crente e você simplesmente não tem uma palavra para dizer nada. Cuidado, porque isso é perigoso, irmão. Por que eu digo para você que é perigoso? A Bíblia fala que Pedro tem uma revelação que o próprio Jesus no texto diz, Pedro, isso não foi homens que te disse. Para vocês falar o que você estava falando, só tinha uma possibilidade, Pedro. Meu Pai que está no céu que te revelou. Sabe por quê, irmão? Porque não tinha sido proferido aquilo ainda até aquele determinado momento. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora vem uma revelação proporcional de Deus para Pedro. Por isso eu te digo, tu és Petros. Ou seja, tu é um fragmento dessa pedra, dessa revelação tamanha. Que revelação? De que Jesus é o Filho de Deus. E que sobre ele, né, sobre essa verdade de Jesus sendo o Filho de Deus, a igreja se fundamentaria. Aí Deus está dizendo, e você, Pedro, é um fragmento disso, você vai fazer parte dessa história. Esse é o objetivo da revelação. Mas em um determinado momento, fração de segundo, a Bíblia fala que Pedro se afasta com Jesus, porque Jesus diz, é chegada a minha hora, eu preciso morrer. Aí Pedro fala, não, Senhor. Não, como pode? Você não precisa morrer. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Falando para quem? A Bíblia fala, para Pedro. Pastor, o que é que o senhor está querendo me dizer? Irmão, se você aceita Jesus como o Filho de Deus, o poderoso, amém. Mas se ele não morreu na sua vida, se a sua caminhada não tem morte de Cristo, você vai ser usado uma vez por Deus e outra por Satanás. Uma hora ou outra. Eu posso ouvir um amém? Está um silêncio. Eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais. O mesmo Pedro, vamos abrir o texto que vai ficar melhor para você entender. Coloca ele aí o texto, por favor. Eu acho que é a partir do 19.
Volta um pouco. Isso. Também eu lhe digo, volta. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai. Quando fala carne e sangue, é humano, não foi daqui da terra essa revelação. Também eu lhe digo que você é Pedro, Petros, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Próximo. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Próximo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário. Desde quando? Desse tempo. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Próximo verso. Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? A Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra. Olha outra pedra. Interessante, irmão. Porque a gente lembra da primeira pedra, mas não lembra da segunda. Aí agora, a pedra que era a edificação da igreja, agora, a mesma pessoa, se não tiver entendimento, pode se tornar uma pedra de tropeço. Porque é o que ele diz: você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim a dos homens. Irmão, crente que só olha para Deus: ah, ele é poderoso, Jesus é isso, amém. Mas você considera a cruz? Você entende o que a cruz aconteceu? Porque de nada adianta, irmão, você está vendo Deus como poderoso, mas se você não entende o propósito da morte na cruz. Porque quando você entende o propósito da morte na cruz, é o mesmo para você. Ele diz assim: tome você a sua cruz e me siga. Tem uma cruz para você também. A de Jesus estava no caminho, lá no Gólgota. A minha está no caminho todos os dias. Mas a cruz não é mais exposta, irmão. Porque cruz era um lugar de maldição para aqueles que tinham feito as piores coisas. Não era qualquer pessoa que morria na cruz, não, irmão. Era tipo assim uma pena máxima. Aqueles que foram os piores da sociedade eram mortos na cruz para que ficasse exposto, para que todos, quando passassem, entendessem o preço que era cometer o delito que eles cometeram. Então a cruz é essa exposição. Aí hoje nós não entendemos o propósito da cruz, porque o nosso está todos os dias dentro da gente, nos ensinando a obedecer. Porque quando você obedece num caráter de cristão, ainda que a cruz não esteja fora, as pessoas olham para mim e para você e dizem: verdadeiramente você é filho de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, não é isso que ele disse? Ele disse: rapaz, justifica eu estar aqui, mas você, o que é que você fez para estar aqui? Aquele ladrão sabia, irmão, o que levou ele a estar cravado na cruz. Mas ele olha para Jesus e diz: você não fez nada para estar aqui. Por isso que naquele momento o coração dele se quebranta e diz: lembra-te de mim quando for para o paraíso. Houve arrependimento, que ele disse assim: eu sei que eu fiz tudo de errado, mas você está sendo crucificado injustamente. O que é que eu quero dizer isso, irmão? Às vezes nós estamos buscando Jesus que tem o poder, mas não queremos de jeito nenhum que a parte da cruz aconteça na minha vida. Se a cruz não acontece na minha vida e na sua, irmão, nós podemos ser acessados, tanto pelo céu, quanto pelo adversário. Por isso que você vê um crente tão poderoso e do nada um crente tão duvidoso. O tempo todo, porque nunca morre. Nunca chega na cruz, onde realmente a coisa acontece. O que Satanás estava propondo para Pedro, dizendo assim: se ele não morrer, nós que vamos vencer. Por isso que Jesus diz: você só considera coisas de homem. Vocês não estão considerando o que Deus tem de proposta. Irmão, quando você não vai até o fim na cruz, você está considerando apenas o que você quer. Coisas de homens naturais. Porque a proposta da cruz, para mim e para você, quando nós formos morrer realmente, a gente está considerando o que Deus tem interesse em fazer, na minha e na sua vida, para as outras pessoas. Mas a gente precisa ir até o fim. E quando eu olhei essas coisas, irmãos, em Salmos, no capítulo 103, o verso 7, eu ouvi uma ministração e comecei a estudar sobre isso, e fiquei muito, muito impactado.
Quando a palavra fala bem assim, Salmo 103, 7. Vai colocar aí? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vamos ler de novo. Manifestou, só ali mesmo, os seus caminhos a Moisés e os seus caminhos aos filhos de Israel. É isso que está aí? É interessante isso daqui. Quando eu entendi isso daqui, eu disse assim, nossa, como isso é poderoso. Porque Deus para Moisés manifestou qual era o caminho que ele teria que trilhar. Mas para o povo, os feitos, os milagres, tudo que estava sendo manifesto, o povo via. Mas Moisés sabia o caminho. Por isso que tem pessoas que se perdem quando os feitos acabam. Quando as coisas não estão sendo vistas do lado de fora, se perdem. Porque aprenderam a ser guiada pelos feitos. Mas quem conhece o caminho que Deus tem proposto para ele, irmão, ainda que falte qualquer coisa do lado, aí ele vai conseguir dizer, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida. Irmão, só é possível falar isso quem sabe o que está trilhando. Isso não é utopia, isso não é loucura. Porque tem pessoas que não amadurecem na fé, porque acham que isso vai ser adquirido num passe de mágica. Não! Isso é necessário ser aprendido, desafiado, caminhado. Porque o Deus que me mandou ir, Ele não vai me abandonar no meio do caminho, Ele já está me esperando depois. Ele está lá. E é tão interessante pensar nisso, porque você vai entender que Ele mesmo diz, eu sou o quê? O caminho. Como é que eu posso me enganar de que Jesus não vai estar no caminho comigo? Ele é o caminho. E como se já não bastasse, Ele não é só o caminho. Em João 14,6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí aqui, irmão, a gente fecha de uma forma bem interessante. Porque quando você se propõe a seguir o que Ele está mandando você fazer, você não só vai saber o caminho, você vai estar com Ele, porque Ele é o caminho. Não só mais isso, quando Ele fala, eu sou a verdade, porque a dúvida vai surgir. Mas quando você está no caminho, não vai ter espaço para dúvida, porque a verdade está com você. E não só isso, a morte não vai te assustar, porque você está caminhando com o autor da vida. Por que caminho, verdade e vida, irmão? Porque Ele sabia que seria proposto muita conversa, muita dúvida surgiria, medo da morte surgiria. Aí Ele está dizendo, mas eu sou o caminho. O caminho, e eu tenho a verdade, eu sou a verdade, e eu sou a vida, não tenha medo. Perceba que o que para o homem é medo de morrer, dúvida, e porque não sabe o caminho. Você concorda comigo, irmão? Tem alguém aqui nessa noite? Está um silêncio. Perceba que o que para o homem é medo de morrer, dúvida, ou porque ele não sabe o que fazer, não sabe o caminho. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando eu entendi que por isso que Moisés era quem era, por isso que Moisés era imparável, porque a Moisés foi mostrado os caminhos do Senhor. Ele sabia o que Deus estava fazendo, ele sabia o que Deus estava caminhando, ele sabia. Apesar de que em determinado momento Moisés se angustia com a congregação, a igreja de Moisés teve um determinado momento, glória a Deus! Em determinado momento ele estava ali meio que angustiado. Aí Deus disse para Moisés, calma Moisés, você não sabe o que eu tenho falado para você. O povo não está deixando de obedecer porque eles não querem você. Na verdade o povo não me quer. Você só é a bola da vez. Porque Moisés começou a ficar atribulado. Esse povo, Deus disse, calma. Porque você só está falando o que eu mandei você falar. Então não é você, sou eu. Posso ouvir um amém, irmão? Irmão, tem pessoas que não estão com raiva de você, estão com raiva da palavra que sai da sua boca. Tem pessoas que não conseguem, não suportam o Deus que você exala, que você manifesta. Aí você vai e minimiza isso dizendo, fulano tem raiva de mim. Não, irmão. Você por si só não faria o que você está fazendo. Você só está fazendo o que Deus mandou você fazer. Você entendeu, irmão?
Nós precisamos entender, foi esse o carinho e o cuidado de Deus com Moisés. Moisés, é comigo o problema, Moisés. Eles não querem obedecer a palavra que eu estou mandando você falar. Essa palavra é sua, Moisés. É como se ele estivesse dizendo, foi você que decidiu fazer isso, Moisés? Para que eles se revoltem contra você? Não, você só está falando o que eu decidi. E quando eles não querem fazer o que eu estou mandando fazer. Então é contra mim que eles estão. Amém até aqui? Por que eu quero despertar você para essas coisas, irmãos? Nós precisamos ter cuidado no caminho, porque quando as coisas começam a nos faltar, a gente acha que Deus está faltando. A dúvida se estabelece, a angústia começa a bater, e na dúvida, irmão, nós somos vulneráveis, porque Satanás consegue sugerir o que ele quer. Foi assim com Eva, é assim até hoje. No ambiente da dúvida, quando você não tem a certeza do que você está falando, ou a certeza do que você está fazendo, é fácil sugerir. É só eu te mostrar um caminho mais confortável. Você vai aceitar na hora e ainda vai dizer, glória a Deus, Deus mandou livramento. E pode ser, mas pode ser que não. O caminho que Ele tem para você é no meio do fogo, para que outros vejam o poder de Deus através de você. E se for assim, vão ver ou não? O último milagre foi esse, que inclusive quando ele chora e fica angustiado, é porque os discípulos até então estavam vendo Jesus, minimizando o que ele estava fazendo. Mas no de Lázaro não, foi público. Ele fez e não disse para o povo ficar calado, ele fez questão de que todo mundo estivesse olhando. Todo mundo estivesse olhando. Era o último. Talvez o maior poder que Deus manifestou na minha e na sua vida, o último milagre, que Ele estava com a misericórdia dEle, está lá atrás e a gente esqueceu. Porque ali era o último. E Ele estava dizendo, daqui para frente vai seguir um novo tempo. Nesse tempo não vai ser mais pelos feitos de fora não. Você vai precisar aprender a se relacionar comigo. Posso ouvir um amém, irmão? Na maioria das vezes nós estamos com saudade do nosso tempo de novo convertido. Quando até a colher caía no chão, Deus falava com a gente. Mas é impressionante como Deus fala com o novo convertido. Rapaz, você vira a esquina, tem alguém que fala um negócio, você acabou de pensar, o gato fala na sua frente, tudo acontece, irmão. Mas quando a gente começa a amadurecer, Ele está chamando a gente para uma realidade, dizendo, para de olhar as coisas por fora, porque você não precisa viver pela vista, você precisa crer. Porque vai chegar um determinado momento que as coisas vão ficar difíceis, mas você precisa saber quem está com você. Diga comigo, eu preciso amadurecer. Agora, por que foi que eu comecei a estudar sobre tudo isso? Simplesmente por causa de uma passagem, que todo mundo entende ela, de certa forma, equivocada. Um irmão me fez uma pergunta e eu fui dizer para ele, nos evangelhos vai falar sobre esse mesmo fato, mas a Bíblia fala que nesse fato, nos evangelhos, foram 2 cegos que foram curados. Mas a gente só lembra da história de um. Quem lembra daquela passagem que Jesus estava vindo, passando por Jericó, e tem um cego que está no meio do caminho e começa a gritar? Quem é esse cego? Quem? Já ouvi. Bartimeu, como você sabe? Mas você sabe que nessa mesma história tinha outro cego? Tinha outro cego, que não tem nome. Mas também eu quero te dizer uma coisa, o nome do cego não é Bartimeu. Você acha que é? Porque na verdade Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu não é o nome dele. A Bíblia não diz o nome dele. Diz que ele era filho de Timeu. Posso ouvir amém, irmão? Diga, pastor, você me frustrou, já ouvi isso tanto. Eu tinha certeza que é o nome do cego. A pastora, que ela é mestra, ela gosta de dizer, porque assim, toda vez que você for lá ver Bar na frente, Bar é filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Eu vou ajudar vocês, a pastora está aqui. Vou fazer sua vontade. A mesma coisa que ele fala, quando ele vai dizer do Bar Jonas, filho de Jonas. O Bar na frente, Bar Jesus, tinha um cara lá também. Bartimeu, Bar Jonas. Esse Bar na frente é filho de. Ou seja, olha como é engraçado dentro da Bíblia. Isso não vai anular o poder do milagre. Mas até hoje a gente chamava o cara de Bartimeu. Né? Mas não era.
Pastor, e o que é que isso tem a ver? Nada. Mas quer que ver que tem ao mesmo tempo? Tem muita coisa a ver, porque a gente acha que só foi ele. E acha que o nome dele era Bartimeu. E diz que estava na Bíblia. E talvez você pudesse entrar em uma briga com alguém dizendo, eu tenho certeza. Mas a Bíblia fala que eram dois. Depois você vai ler nos outros evangelhos. Que nem fala o nome do Bartimeu. Eram dois. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Porque no caminho tinha dois, mas só um veio à evidência. Por quê? Porque gritou, irmão. Ainda que cego, não era surdo. Irmão, nós podemos caminhar, às vezes, sem saber o que estamos vendo, mas sem ouvir não. Porque a fé vem pelo ouvir. Se você parar de ouvir a voz do Senhor, irmão, ainda que você tenha olhos, você se perde. E a Bíblia fala que esse filho de Timeu ouviu falar que Jesus ia passar por um caminho. E ele se colocou nesse caminho. Às vezes nós estamos cegos, irmão, mas a única coisa que precisamos é saber qual é a promessa de Deus no caminho. O que é que a Bíblia diz? Ô pastor, mas eu não estou enxergando nada, está tão difícil. O que é que a Bíblia fala nesses momentos que eu preciso agir? Onde é que eu tenho que esperar na palavra? Qual é a palavra que Deus tem, que precisa descer ao meu coração, para que no momento que eu não estou vendo, me faça permanecer crendo no milagre? O caminho é Jesus, a palavra. Tem hora que o que você precisa quando você não está vendo, é de uma palavra que o seu ouvido ouça, e desça ao coração, que você diga, ainda que esteja tudo errado aqui. Mas a palavra do Senhor fala, que eu posso confiar nele. Às vezes nós não temos a palavra. Aí a Bíblia fala que esse Timeu, esse filho de Timeu, esse Bartimeu, chega lá e começa a gritar, cala a boca. Cala a boca, não importunes. Ele grita mais alto. Pastor, onde é que está isso? Em Marcos 10. Depois você lê, do 46 ao 52. Irmão, todo mundo pega e prega sobre isso também. O que é que você quer que eu faça? Irmão, eu brinco com as pessoas, porque aqui você já sabe qual é a história. Mas será que Jesus já não chegou na sua frente através de uma pessoa e disse, tá, fala para mim, o que é que você quer? E você era cego. Você está cego, mas você diz, eu quero um carro, Senhor. Eu quero um carro. Não, Senhor, eu quero uma casa. É isso que me falta. Sim ou não, irmão? É possível ou não? É possível. Na maioria das vezes estamos cegos, querendo na verdade saber o caminho. Aí Jesus escuta o nosso desespero e diz, fala filho, te ouvi, o que é que você quer? Ah Senhor, eu quero um emprego. O que está me faltando é emprego. Quando não era isso. Poderia não ser essa a resposta que você tinha para dar ao Senhor. Por isso que ele faz uma pergunta para um cego tão lógica. O cego tinha certeza do que ele precisava. E ele diz, eu quero ver, então veja. E talvez você disse, eu quero um carro, ele se tenha. Mas será que o carro era o que você precisava para te levar onde você precisava ir? Dentro do propósito que Deus tinha para você? Ou ele te levou para mais longe? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Confesso para você, irmão, que eu sou maluco o suficiente para pensar nessas coisas comigo. Senhor, será que eu já te pedi errado? Na hora que o Senhor me deu a oportunidade, o que eu não deveria ter pedido, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque é possível. Porque em todo canto você vai ver Jesus perguntar, o que é que você quer? Você quer que eu faça o quê? Sabe por quê, irmão? Porque a responsabilidade é sua do que você pede. Para depois você não dizer, Senhor, eu estava tão bem na igreja, depois que o Senhor me deu o carro, eu comecei a andar por onde eu não deveria. Por que o Senhor me deu esse carro, o Senhor não sabia? Nós precisamos ter cuidado, irmão. Cuidado no caminho. Porque tem ciladas no caminho. Vou deixar um exercício, um dever de casa para vocês. Quem não assistiu ainda, assista o Peregrino. Quem já assistiu o Peregrino, levanta a mão. Poucas pessoas. O Peregrino, coloca isso como lição de casa. Irmão, você vai entender como o caminho é exatamente daquele jeito. Se você entender o que o filme te fala, você vai entender o que eu estou tentando te pregar nessa noite. Mas o caminho que nós estamos trilhando já tem um fim anunciado no começo. Tem coisas que acontecem no meio do caminho, irmão. E tem coisas que não aconteceram, simplesmente porque nós não fomos até o final do que deveria ir. Nós não deixamos a coisa acontecer como deveria acontecer.
E o interessante é que Jesus na cruz, é tão claro isso, que a Bíblia fala, o louvor pode subir, por favor. A Bíblia fala que era necessário que ele desse todo o seu sangue, sim ou não? Derramasse todo o seu sangue. Ele derramou? Me ajude. Está na Bíblia isso? A ponto de falar o quê? O que era que começou a jorrar dele? Está na Bíblia, irmão. Irmão, ele foi até o fim. Sabe por que tem certeza? Porque era o sangue que ia pagar. Não ficou uma gota para Satanás chegar e dizer bem assim, faltou uma gota. Não pagou tudo não, ficou faltando 10 centavos. Vá pagar um boleto, irmão. E não pague os centavos não. Está aqui, mestre, aqui é de banco. Tem como, mestre? Irmão, eu sofri. Vou dar um testemunho para vocês. Eu já fui líder de departamento de uma loja. E eu era responsável pelos caixas. A loja de Riachuelo. Todos aqueles caixas, aquele povo ali, principalmente em evento. E toda vez que um caixa, ele comete um erro, tem caminhos para você fazer a caixa abrir. Mas você fazer isso é burlar o sistema. Você precisa assumir o seu erro, quando você não deu um troco alguma coisa, chamar o supervisor para eu chegar lá e dar o código e abrir a caixa, ou abrir ela manualmente. Quem já viveu essa experiência sabe o que eu estou falando? Ninguém? Só quem é do banco, né? Pronto. Quando você chega e você vê um caixa chegar e dizer assim, fulano, eu estou precisando de ajuda aqui, porque o caixa fechou, na verdade eu dei o troco errado, alguma coisa. Eu tenho que abrir de novo. Mas esse abrir de novo, dentro de uma... Quando vem o povo fazer uma análise de tudo, se tem roubo, como é o nome? Auditoria. Até essas coisas ficam registradas, irmão. Por que esse caixa está sendo aberto direto? Como é que está acontecendo esse dinheiro? Como é que é? Troco. Sabe como é que eles descobriram? Irmão, Satanás é perito em dar uma ideiazinha para poder a pessoa não assumir os seus erros. Eles lançavam 1 centavo. Eles lançavam 1 centavo no sistema, por quê? Porque normalmente 1 centavo não tem como você dar moeda de troco. Então eles queriam alegar que foi uma... Ah, não, foi o troco que o cliente deixou ou alguma coisa. Aí eles lançavam 1 centavo, a caixa, pum, abria. Aí eles consertavam o erro deles, fechavam, pronto. Foi passando. Meu irmão, quando chegou depois do evento, começou a voltar um monte de cliente. Eu paguei o meu boleto. Paguei o meu boleto e eu estou negativado. E quando a gente ia olhar, estava lá. R$300,85. A pessoa cobrava 300. 85 centavos bolso. Irmão, o sistema não entende. Porque o código de barra são números, sequências. Na hora que ele bateu o bip, para o banco ou para a empresa, não recebeu, porque ele só recebe se a informação for completa. Posso ouvir um amém, irmão? Irmão, na minha vida, na sua vida, existe um caminho completo. Não tem como você desfrutar. A nossa irmã Messia falou algo lindo na sexta-feira dos casais. Não tem como sacar se não tem depósito, irmão. Agora, tem gente que consegue ter um nome limpo, eu não sei como é que essas coisas acontecem até hoje, irmão. Porque tem gente que é trabalhador, tem uma história, quando chega lá, tentava pedir um crédito, não conseguia. Chega um cara que nunca fez nada na vida, aí consegue um crédito absurdo. Aí essa pessoa tem um limite de crédito abençoado, grandão, aí diz assim, estou rico. Começa a usar para tu ver o que é que vai dar. Jesus nos deu esse limite na graça, irmão. Nós somos abençoados. Agora, para sacar, para desfrutar disso, eu preciso ir até o fim. Quando você completa os processos, você tem direito às promessas. Mas nós precisamos completar os processos. Aí vivemos mendigando coisas que já estão disponíveis. Como se Deus não quisesse nos entregar. Está no caminho. Aí um cego nos ensina algo que deveríamos dizer. Pastor, porque eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não sei o que fazer. Está ouvindo? Se está ouvindo, irmão, vamos acessar pela fé o que nós precisamos. Os olhos vão se abrir, porque Deus vai abrir. Mas eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ouvir. Fé precisa ser gerada. Para que quando eu escute, Deus fale, você precisa fazer isso aqui. Ah, agora eu entendi o que eu preciso. Quando você faz, você recebe. É assim. Esse é o caminho. Mas nós estamos apresentando um Deus que não faz, um Deus que é terrível, um Deus que parece que só maltrata os seus filhos, os crentes que é tudo uns bestas que vivem dando seus dinheiros, seu tempo, e as pessoas não veem o que nós estamos falando, que vivemos. Irmão, é só um pensamento. Se essas coisas forem ser cobradas da gente, que Deus tenha misericórdia, irmão.
Porque de qualquer forma nós estamos pregando um evangelho que talvez seja mentiroso. Porque as pessoas olham e não veem Jesus na nossa vida. Quantas pessoas já tentaram nos calar, mas o ceguinho estava ali sabendo que Jesus podia mudar a história dele. E às vezes Deus está te dando o fôlego de vida para você dar o último grito que você precisa, porque Jesus está passando. Irmão, não adianta você esperar que depois que ele passe você vai chamar. Não, é agora. Por isso que a Bíblia fala que o dia da salvação é hoje. É hoje. Hoje. E quando eu colocar lá no grupo esse vídeo que eu falei, irmão, quem quiser receber que não está no grupo da igreja, procure um dos líderes aí, dos diáconos, eu mando para você no privado. Mas não ache que eu estou falando de algo pessoal. Mas aquela encenação de Jesus no The Chosen me fez pensar em uma coisa, irmão. Que tem hora que parece que a gente dá vontade, quem vai surtar é a gente. Porque você começa a dizer assim, rapaz, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que as pessoas estão entendendo? Porque não está mudando. O que é que vão falar de Deus nisso tudo? Como é que vai ser isso? Senhor, como é que o Senhor está vendo essa causa? Nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso, irmãos. Porque se nós estamos ensinando errado ou mostrando um Deus aquém do que Ele é, irmão, tenha certeza que isso é muito perigoso. É muito perigoso. Mas no caminho, para aqueles que são filhos, irmão, além de milagre, tem cura, tem provisão. E o final ainda é melhor do que o começo. É por isso que eu não tenho como negar, irmão, que eu estou no caminho. Porque nunca vi, irmão, quando as coisas começam a se estreitar, quando a coisa começa a dificultar, irmão, você procura o caminho da saída. Mas quando você já vai fazendo isso mais às vezes, você para e sabe que nem sempre o caminho aparece na sua frente. E quando o caminho não aparece, você precisa continuar ouvindo e caminhando. E o choro, o louvor não subiu, o louvor pode subir. O choro que tem na encenação, que também não está na Bíblia, mas que eles aproveitam, é bem interessante. E talvez fale comigo e com você. É que Tomé, ele entra em parafuso. Ele entra em parafuso porque vê Jesus curando Lázaro, ressuscitando Lázaro. Mas em The Chosen ele questiona por que ele não fez isso com a mulher dele, com a noiva dele. Você já se pegou pensando assim, Senhor, por que você faz com fulano e comigo não? Irmão, aquilo dali foi tão oportuno, que eu estou dividindo com vocês, porque não é que está na Bíblia, mas eles foram tão felizes dentro desse gap, esse espaçozinho, e trouxeram uma mensagem muito interessante. E passa uma cena, irmão, logo depois, ele perturbado, ele fica maluco. Aí Jesus chega para ele e diz, Tomé, tem coisas que não dá para explicar. Tem coisas que precisavam acontecer naquele momento, naquele lugar, não necessariamente com aquela pessoa. E eu parei e pensei assim, caramba, porque o tempo estava se acabando. Tipo assim, a gente tem um teatro para apresentar agora. Falta 5 minutos, vamos dar um exemplo. E o fulano que é o ator principal da peça não chega. Eu só tenho 45 segundos. Eu vou correr o risco de esperar que ele chegue ou eu vou pegar outra pessoa e colocar? Era como se ele estivesse dizendo, tinha coisas que precisavam acontecer daquele jeito. Mas ele pede para Tomé olhar nos olhos dele. Olha nos meus olhos. Aí Tomé, muita com pompa ali, ele disse assim, eu sempre olhei, ele disse, continua olhando. E acredite que vai valer a pena. Eu preciso que você continue caminhando, Tomé. Você vai entender. Diga para o seu irmão, você vai entender. Mas você precisa continuar caminhando. Não adianta questionar, porque o questionamento talvez não vai ter resposta. Mas se você continuar caminhando, você vai chegar na resposta. Não é a resposta chegar até você, é você caminhar até a resposta. E depois disso, irmão, veio uma cena que eu comecei a chorar no quarto. Mostra assim pelo combrogó Jesus saindo por trás. E Tomé tinha ficado tão chateado que ele pega o jarro e joga na parede. Pá, o vaso da casa de Maria. Ele está revoltado, transtornado. Aí mostra Jesus abaixado, tentando juntar os cacos quebrados. Mas não tinha como. Porque você só molda o vaso se ele tiver mole, duro, irmão. Depois de quebrado, não tem como colar.
aquilo, meu coração desesperou. Disse: Senhor, misericórdia. Misericórdia. Às vezes é isso, irmão. Às vezes nós estamos quebrados, mas o que precisamos não é ser colado, é ser refeito. Nós precisamos ser refeitos. E a gente fica querendo colar um pouquinho aqui, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho. Não, irmão, se não for refeito, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós precisamos confiar de que Deus sabe. Ele é poderoso, Ele é perfeito, Ele não erra. Quem ainda não está entendendo sou eu. Mas eu já entendo que não vai ser bom sair do caminho. Então eu continuo no caminho com o Senhor. Se está difícil no caminho com Ele, sem Ele, não é que fica difícil, fica impossível. Agora com Jesus no caminho, ainda que seja difícil ou impossível, Ele é o Deus do impossível.